Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pegue agora a Bíblia Sagrada, abra no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 21. E sempre que você vier à paz e vida, traga a Bíblia Sagrada, traga caneta, traga papel, para você fazer anotações e aprender conosco. Já acharam? Está escrito assim: E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, porque eu sou assim. E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que esta palavra é a verdade? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas aplaude mesmo. Quando você aplaude a palavra de Deus, você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus. Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus. Aplaude e diga glória a Deus. De novo, glória a Deus. Por tua conta agora, vai aplaudindo e glorificando. Vai aplaudindo e dando glória. Senhor Deus, olha o teu povo te aplaudindo, olha o teu povo te glorificando. Recebe o louvor da tua igreja agora, Senhor. Pai querido, nós vamos pregar a tua palavra. Quem somos nós para falar alguma coisa? Este povo não veio aqui para ouvir um homem. Este povo veio aqui para ouvir o Senhor falar. Então vem agora o Senhor mesmo e tome o nosso lugar, tome a nossa boca, tome os nossos lábios, fale através de nós agora. Envie a tua palavra e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, igreja. Um homem estava trabalhando no 84º andar de um dos maiores prédios do planeta. E de repente ele escuta uma explosão enorme. E ele olha pela janela do seu prédio e vê que no prédio vizinho, no prédio do lado, uma coisa grotesca. Ele vê pessoas pulando pela janela e se lançando para a morte, num abismo profundo. Ele pegou o telefone e ligou para a esposa dele. Querida, uma coisa inacreditável. No prédio aqui do lado, uma explosão, não sabemos o que aconteceu. E as pessoas estão pulando pela janela. Liga a televisão para você acompanhar o que está acontecendo. E a esposa dele, falando no telefone sem fio, foi até a TV e ligou. E conversando com o marido pelo telefone. Que coisa incrível! O prédio está pegando fogo, as pessoas estão pulando pela janela. Que coisa monstruosa! E o marido disse para ela: é no prédio aqui do lado, querida. É no prédio vizinho. Que coisa absurda! Aí a mulher dele disse pelo telefone: querido, saia daí rápido, fuja. E ele fala: por quê? Porque tem um avião que está indo na direção do prédio e vai detonar o prédio. Corra, saia daí. E não deu tempo do marido dela sair. Ela ouviu pelo celular a explosão do avião batendo no 2º prédio. Entendeu na hora que ficou viúva. Um terror tomou conta não apenas de um país, mas do mundo todo. E as pessoas indignadas em todas as nações, dizendo: que loucura, que absurdo. E quando as pessoas foram se inteirando da história e souberam que os sequestradores dos aviões morreram num atentado, passaram a dizer: isso é ilógico, isso é irracional. E as pessoas estão com essa pergunta na cabeça:
Aquela pergunta que fica sem resposta no mundo todo. Por que alguém amarra uma bomba em torno do seu próprio corpo, entra numa pizzaria na hora do almoço e explode ali, como se fosse uma bomba humana, matando dezenas e dezenas de inocentes? O mundo fica pasmo. E o mundo diz: que lógica é essa? E ao mesmo tempo, a imprensa publica a foto do suicida, e ali está ele todo orgulhoso. Foi fotografado antes de explodir na pizzaria. E a mesma coisa quando eles amarram a bomba em torno do corpo, ou entram dentro de um ônibus lotado de gente, explodem o ônibus e morrem com pessoas inocentes, ou entram num mercado lotado e detonam uma bomba amarrada no próprio corpo e morrem junto num atentado daquele. E as pessoas dizem: que lógica é essa? O que motiva essas pessoas a fazerem isso? Então eu quero, dentro da palavra de Deus, te mostrar o que está acontecendo. Amém? A Bíblia é um livro que contém as respostas para todos os problemas e todos os dilemas humanos, inclusive das nações. A Bíblia trata de todos os assuntos, de uma vida pessoal, de uma vida sentimental, de uma vida familiar, de uma vida em sociedade, a vida das nações. A Bíblia trata do passado, do presente e do futuro. A Bíblia é um livro incrivelmente exato e explica todas as coisas. Você quer entender por que essas pessoas amarram bombas em torno do corpo e praticam um ato que para nós é irracional, que para nós que pensamos diferente nos parece uma verdadeira loucura? Você quer entender o que motiva tudo isso? Quantos aqui querem? Levante a mão. Então, vamos lá. Há muito tempo atrás, um homem vivia na Babilônia, e a Babilônia era um país cheio de ídolos, com vários deuses. Esse homem um dia escutou uma voz estranha que surgia do nada. E esta voz, quando se comunicou com aquele homem, lhe transmitiu uma paz e uma segurança tremenda. E aquela voz disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aquele homem tinha 75 anos de idade. Pegou a esposa, e ele não tinha nenhum filho. Pegou um sobrinho, os empregados que ele tinha, o pouco gado que ele tinha, e ele foi embora ouvindo aquela voz. Ele dizia para a família, no caso a esposa e o sobrinho: Deus está falando comigo. E ele me mandou sair da Babilônia, me mandou sair da Mesopotâmia, ele me mandou ir para uma terra que ele vai me mostrar. E Deus me disse que ele vai fazer de mim uma grande nação, e que a minha descendência, os meus filhos, possuirão a terra que ele vai me mostrar. Eu vou seguir esta voz. E ele foi. Chegou naquela terra deserta, a terra de Canaã. Ele ficou peregrinando ali e ouvindo sempre aquela voz que surgia do nada e que falava poderosamente dentro dele. E toda vez que ele ouvia aquela voz, ele sentia uma paz muito grande, uma segurança muito grande. E ele continuou peregrinando naquela terra, esperando o cumprimento da promessa. Ele olhava aquela terra e a voz dizia para ele: até onde você puder pisar com a planta dos seus pés, eu tenho te dado a você e a sua descendência. Que ótimo, vou ter filhos e vou ter terras. Terra eu já possuo, agora eu creio que eu terei filhos. Passou 1 ano, nada, 2 anos, nada, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e ele continuava ouvindo aquela voz, que lhe prometia um filho e nada acontecia. 7 anos se passaram, 8 anos se passaram, 9 anos se passaram. Ele está agora com 85 anos de idade. E as pessoas dizem: esse é um doido. Ele ouve uma voz aí, diz que é a voz de Deus, mas que Deus, se a gente não pode ver? E ele diz que vai ser pai com 85 anos. Um dia a mulher dele lhe disse: meu marido, eu já estou velha, eu não posso te dar um filho, mas eu tenho uma escrava aqui, uma criada egípcia chamada Agar,
que é jovem, é saudável, e ela é minha escrava. Eu vou lhe dar essa escrava para que você se deite com ela. E quando você se deitar com ela, ela vai conceber um filho. Como ela é minha escrava, o filho que ela vai ter também será meu escravo. Então, através da minha escrava, eu lhe darei um filho. Isso era comum naquela época. Um homem que casava com uma mulher estéril, ele podia usar esse recurso para gerar descendentes. E nos diz a palavra que esse homem, aos 85 anos de idade, ele resolveu ouvir a voz da sua mulher. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 16, acompanhe comigo, no versículo 2. E disse Saraí a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Saraí. Ouviu a voz da sua mulher. Um homem que já estava há 10 anos ouvindo a voz de Deus e seguindo a voz de Deus, de repente parece que cansou de esperar o cumprimento da promessa de Deus. Resolveu ouvir a voz da sua mulher. E não é porque era a mulher que estava falando para levar o marido para uma cilada. Poderia ter sido qualquer pessoa. Poderia ter sido até o sobrinho dele. Ô tio, ficar acreditando nessa voz que o senhor ouve aí, que nunca cumpre o que promete, o senhor vai morrer e vai ficar sem filhos. Deus te dá uma ideia aqui. Tenha filho com outra mulher e pronto, já arrumou descendentes. Qualquer pessoa poderia ter dito isso para ele. Mas se ele estivesse mesmo no espírito, ele iria dizer para qualquer pessoa, inclusive para sua mulher que lhe fez essa oferta, ele iria dizer: muito obrigado. Acho a sua ideia maravilhosa, excelente, mas eu prefiro continuar esperando na promessa do Deus Todo-Poderoso. Eu prefiro continuar esperando que um dia Deus cumpra a promessa que Ele me fez, porque eu acredito nele. Mas ele se deixou levar pela voz humana, deixou a voz divina do lado e ouviu a voz da sua mulher. E entrou com a escrava na tenda, entrou a ela, e ela rapidamente engravidou. E quando esta escrava egípcia viu que estava grávida, se sentiu melhor do que a patroa, e começou a desprezar e a desdenhar a patroa, e isso provocou um problema familiar na casa de Abrão. E a esposa foi reclamar com ele e disse: eu te dei a minha escrava para que ela pudesse gerar um filho teu, e agora essa escrava está me desprezando, me humilhando. Você acha certo isso, meu marido? Abrão falou: ela é escrava tua? Faça com ela o que você quiser. A esposa de Abraão disse: então deixe comigo. Chamou a escrava egípcia Agar e disse: aqui tem água, suma daqui, desapareça. E ela foi. E ela fugiu, porque tinha medo agora da patroa, e foi para um deserto, onde quase morreu de sede. E ali naquele deserto, o anjo de Deus apareceu para ela, para a escrava egípcia, e disse: você está esperando um menino. Esse menino você vai colocar o nome nele de Ismael, porque eu ouvi o teu choro. E Ismael quer dizer Deus está ouvindo. Você vai pôr o nome nele de Ismael, e eu te digo como será esse menino. Olha aqui, ó. Gênesis capítulo 16, versículo 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será, atenção, a descrição do menino, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Um homem bravo. Aquele menino iria se tornar um homem bravo. Ele ficaria contra todos, e todos ficariam também contra ele. E ele iria habitar na face de todos os seus irmãos. Olha que profecia, igreja.
Muito bem. E o anjo disse para Agar: agora volta lá para tua patroa, porque o teu lugar é ali. Se humilha aos pés da tua patroa, peça perdão porque você a insultou, ofendeu, humilhou, e vai para lá, porque eu vou te abençoar ali. Teu lugar é ali, Agar. E Agar voltou então, procurou a esposa de Abraão, pediu perdão, disse: eu realmente agi mal, mas eu recebi a ordem de um anjo para voltar e estou sendo obediente, estou lhe pedindo perdão, por favor me receba de volta, eu sou sua escrava, e eu estou esperando um filho, não do teu marido, eu estou esperando um filho que é teu. Reconheço que eu te pertenço e o filho que eu estou esperando também te pertencerá. Então, por favor, me perdoe e me receba. Se humilhou diante da patroa e a Sara ficou comovida e assim recebeu a escrava egípcia Agar de volta. O menino Ismael nasceu, Abraão ficou muito contente e esse menino foi crescendo. Quando esse menino estava com 15 anos, quando Ismael tinha 15 anos, a Sara, a velha Sara, chega para Abraão e diz: meu marido, você não vai acreditar, eu estou rindo à toa, eu estou grávida, eu estou esperando um filho teu, e esse menino vai se chamar Isaque, que quer dizer riso, porque eu estou rindo muito e as pessoas vão rir de mim. Uma mulher na minha idade grávida, uma mulher na minha idade amamentando um bebezinho, então esse nosso filho vai se chamar riso, vai se chamar Isaque. E Abraão também começou a rir sozinho. Estou esperando um filho agora, e a mulher vai me dar um filho. Sara se sentiu muito feliz, porque agora ela estava atingindo o objetivo. E Deus estava cumprindo a promessa na vida de Abraão. Abraão não quis esperar 25 anos, por isso que ele teve primeiro Ismael. Sara não quis esperar 25 anos, por isso que teve primeiro aquela ideia de dar a escrava para o marido. Agora Deus cumpre a promessa quando Abraão está com 100 anos de idade. Aí nasce o menino, o Isaque, que é amamentado e que cresce. Quando o menino Isaque está com aproximadamente 4 ou 5 anos de idade, quando ele desmamou, Abraão deu um grande banquete, reuniu todos os seus empregados, reuniu os amigos, convidou as pessoas e fez uma grande festa para comemorar que Isaque tinha desmamado. Ismael, o filho de Abraão com a escrava Agar, está agora com aproximadamente 20 anos de idade. E Ismael, ele fica extremamente enciumado. Poxa, meu pai nunca fez um banquete desse por minha causa. Olha como todo mundo agrada esse pequeno Isaque. Olha quanto carinho o Isaque recebe. Eu nunca recebi um carinho desse. Ismael fica enciumado. E por causa do ciúme, ele começa a zombar do pequeno Isaque. Começa a escarnecer do menino. E quando a Sara vê que o filho da escrava está zombando do filho dela, ela chega para o marido e diz: Abraão, agora não dá para engolir isso não. Olha o que o filho daquela escrava, olha o que o Ismael está fazendo com o nosso filho. Eu não aceito que ela continue conosco e não aceito que o filho da escrava herde junto com o meu filho. Não, de jeito nenhum. Você vai mandar essa escrava embora agora e vai mandar o filho dela também embora. E Abraão ficou triste com essa palavra, ele não queria fazer isso. Mas Deus disse para Abraão: faça o que ela está mandando e atenda a sua mulher e despeça tanto Agar como o Ismael. Mas Senhor, eu vou mandar embora o meu filho, o Ismael? Deus disse: não se preocupe que de Ismael eu tomo conta. Eu vou fazer de Ismael uma grande nação. E Abraão, então, para ter paz dentro de casa, para resolver aquele problema de imediato, porque dentro da casa dele estava uma guerra. Olha só, o prenúncio da tragédia. Abraão, para resolver o problema de imediato, mandou Agar embora e também o Ismael. O Ismael, quando teve que ir embora, levando só um cantil com água, levando só um pedaço de pão, com a sua mãe que já está mais velha, chorando. O próprio Ismael foi chorando pelo caminho, indo para o deserto, indo para a morte,
sem rumo, sem destino, sem futuro. E Ismael, com 20 anos, revoltado, muito revoltado: meu pai não me ama, Abraão não me ama, ele me mandou embora, mandou a minha mãe embora, perdemos tudo. O meu pai podia ter ficado comigo. Ismael foi ficando muito revoltado, chorando pelo caminho, e novamente eles quase morrem de sede, e novamente são socorridos pelo anjo de Deus. E o anjo de Deus faz uma promessa, dizendo que eu vou fazer de Ismael uma grande nação. Eu vou abençoar muito a vida do Ismael, e Ismael vai ser uma bênção também. E o anjo do Senhor socorre Ismael e Agar. Muito bem. O Isaac, aquele menino de 4, 5 anos de idade, continua crescendo. O tempo vai passando. Nunca mais Abraão ouviu falar de Ismael nem de Agar. Nunca mais também deu notícia de Ismael. Abraão está tocando a vida dele com Sara e com Isaac. E Isaac se torna um homem, e aos 40 anos de idade Isaac se casa com uma moça chamada Rebeca. E Rebeca não conseguia ter filhos, e era estéril. E Isaac ficou orando durante muito tempo, até que a esposa dele ficou grávida. Quando a Rebeca ficou grávida, ela deu a notícia para o marido: estou esperando um filho. Que bom, Isaac disse, Deus respondeu nossa oração. Agora você vai ser mãe e eu vou ser pai. A nossa descendência vai continuar, a nossa família vai se multiplicar. Porém, na gravidez de Rebeca, ela sentia coisas estranhas dentro do ventre. O ventre dela se movimentava para tudo quanto era lado, e ela sentia pancadas e dores. E ela perguntava para as outras mulheres: me diga uma coisa, quando você ficou grávida, você sentia isso? Não. Mas o meu ventre o tempo todo, parece que tem uma revolução dentro de mim. Parece que tem uma guerra dentro de mim. O que é isso? Ninguém entendia, ninguém explicava. Ela se aconselhava com outras mulheres mais velhas que também engravidaram, tiveram filhos, e ninguém conseguia explicar. Ela ficou pensando: por que a minha gravidez é assim? Deixa eu orar a Deus para descobrir. E quando ela orou a Deus, Deus lhe respondeu aquilo que nós lemos no capítulo 25, versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Deus disse para ela: você está esperando gêmeos. São 2 meninos. Um vai nascer maior do que o outro, mas o maior vai acabar servindo o menor. E são 2 nações que estão em guerra dentro de você, dentro do teu ventre. Olha só, como a Bíblia é perfeita no esclarecimento de todas as coisas. No dia do parto nasceram os 2 meninos. Primeiro nasceu Esaú, e por uma pequena diferença de segundos, nasceu o segundo, Jacó. Sempre que uma mulher tem 2 filhos, um vai ser mais forte, mais saudável, o outro vai ser mais raquítico, porque a distribuição de vitaminas e proteínas no útero da mulher através do cordão umbilical não vai ser idêntica. A distribuição é diferente. Então, Esaú, quando nasceu, já nasceu um menino forte, gordo, maior, mais comprido, e o outro nasceu magrinho, raquítico, fraquinho. É lógico. Uma mãe, ela tem 2 filhos. Um está ótimo, é saudável, e o outro está quase morrendo. É lógico que ela vai cuidar daquele que é mais fraco. É verdade ou não é? Se uma mãe tiver 10 filhos, e dos 10, um está sempre com broncopneumonia, com tosse, com problema de saúde, a mãe vai dedicar mais para esse filho que é fraquinho, que é doente. Não é que ela gosta mais desse, mas ela sabe que aquele precisa de mais cuidados. Porém o Esaú, o menino Esaú, ele não compreendeu isso. Ele foi crescendo vendo que a mãe dedicava mais tempo e mais atenção para o pequeno Jacó. E ele sentia falta daquele carinho.
E por outro lado, Esaú se apegou mais com seu pai Isaque, mas ele sempre via que a mãe dava mais atenção e mais carinho e mais cuidados para o pequeno Jacó. Aquilo foi provocando ciúme dentro dele. Por outro lado, Jacó via o seu irmão mais forte, mais bonito, mais alto, que gostava de correr pelos campos, que tinha tanta saúde para correr, que o pai gostava tanto. Jacó pensava assim: eu queria ser o meu irmão, eu queria ser igual a ele, eu queria ser desse jeito. Jacó também queria ser o irmão. E por outro lado, Esaú tinha ciúme do carinho que Jacó recebia da mãe. E assim eles cresceram. Isaque ficou velho, ambos se tornaram adultos. Na velhice a vista de Isaque escureceu, e ele não enxergava mais nada. E ele era muito apegado com Esaú, que era caçador, e o Jacó continuava apegado com a mãe. Era um homem de casa, era um homem caseiro, e Esaú não, era um homem guerreiro, era flecheiro. Então, quando Isaque estava já para morrer, ele chamou o seu filho preferido, no caso Esaú, o filho mais velho, e disse: Esaú, meu filho, eu quero que você vá caçar, e da caça me faça um guisado bem saboroso. E quando eu me alimentar com esse guisado, a minha alma ficar satisfeita, a minha alma vai te abençoar, e eu te abençoarei antes de morrer. Vai, meu filho, faça essa caçada e volte o mais rápido possível. E Esaú disse: está bem, pai. E saiu para o campo com seu arco, com a sua flecha. E a mãe dos dois ouviu a conversa, chamou o filho Jacó e disse: Jacó, faça o que a tua mãe está mandando. O teu pai mandou o teu irmão Esaú caçar e preparar um guisado para que depois que ele comer, o abençoe. Agora faça o seguinte: vá buscar 2 cabritos lá do rebanho, os 2 bons cabritos. Me traga que eu vou preparar o guisado do jeito que o teu pai gosta. Aí você vai entrar na tenda e o teu pai vai te abençoar primeiro. E Jacó falou: mãe, não vai dar certo. O pai é cego, mas ele vai me reconhecer pela voz. E outra coisa, o Esaú é peludo, cabeludo, e eu sou homem liso. A hora que o pai me apalpar, vai ver que eu não sou o Esaú, e ao invés dele me abençoar, ele vai me amaldiçoar. A mãe dele falou: meu filho, a tua maldição seja sobre a minha vida. Faça o que eu estou mandando. Vai buscar os cabritos e deixa o restante comigo. E Jacó obedecia a mãe, foi lá, pegou os cabritos, a mãe preparou o guisado. E quando já estava pronto o guisado, enquanto fervia aquela comida, ela pegou pele de cabrito, enrolou nos braços de Jacó, para simular pelo. Pegou pele de cabrito, colocou no seu peito até o pescoço, para simular também pelo no peito. Pegou a melhor roupa que Esaú tinha, vestiu em Jacó, e disse: agora você está parecendo o teu irmão. Vai lá levando esse guisado para o teu pai, para que ele te abençoe. E Jacó chegou com o guisado na tenda do pai Isaque, cego. Ele disse: pai, posso entrar? E o pai falou: quem é? É o Esaú. Esaú? O pai desconfiou. Você já está de volta, meu filho? É, pai, o teu Deus. Veja que Jacó ainda não servia a Deus. Falou: o teu Deus colocou a caça no meu caminho e me abençoou. Já preparei o guisado. O pai disse: então entra. Mas é você mesmo, meu filho Esaú? E o Jacó falou: sou. Então se aproxime aqui de mim. E ele apalpou os braços e o peito e falou: a voz é de Jacó, mas o restante é de Esaú, até o cheiro. Aí ele comeu o guisado sem enxergar nada, e o Jacó ficou esperando. O pai quis tirar a dúvida final: Esaú, vem aqui e me dê um beijo. E na hora que o Jacó chegou, se passando por Esaú, Isaque o beijou, o abraçou e sentiu o seu cheiro profundamente e disse: realmente o cheiro é do campo, é o cheiro do meu filho que é caçador, é o cheiro de Esaú. E ele abençoou Jacó, pensando que abençoava Esaú, e deu todas as bênçãos de Deus para Jacó. Assim que ele acabou de abençoar Jacó e Jacó saiu, Esaú chegou com o guisado. Pai, te trouxe aqui
o guisado do jeito que o senhor gosta, para que o senhor come e me abençoe. Quem é? Sou eu, pai, Esaú. E quem é que veio antes de você e eu abençoei? Já dei para ele todas as bênçãos. Aí Esaú teve um ataque de raiva, ele ficou furioso, porque ele dizia: esse meu irmão já me enganou uma vez, e agora me engana de novo. Meu pai, me abençoe por favor, me dê pelo menos uma bênção, não reservou nenhuma bênção para mim. E olha o que Isaac respondeu para Esaú, Gênesis 27, versículo 37. Então respondeu Isaac e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti. Jacó é sobre ti. E todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos. E de trigo e de mosto o tenho fortalecido. E te farei, pois, agora a ti, meu filho Esaú. E disse Esaú a seu pai: tens uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou: pai, eu quero uma bênção, pai. E ele começou a chorar dentro da tenda, amargurado. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus, isto é, deserto. Você vai morar no deserto. E pela tua espada viverás. Passe um traço aqui debaixo. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E a partir dali, Isaque não estava, na verdade, abençoando o filho. Estava, na verdade, amaldiçoando, porque estava dizendo que ele seria liberto pela espada, que ele iria sacudir o jugo, que ele só pararia de servir ou de ser menor do que o seu irmão através da espada, através da luta. Entenda isso. Foi Isaque que abençoou assim Esaú. Esaú imediatamente sentiu muito ódio de Jacó e disse: assim que meu pai morrer, eu vou matar esse Jacó. Rebeca ouviu isso e falou: Jacó, foge, porque o teu irmão se consola dizendo que ele vai te matar. E Jacó fugiu. Esaú ficou tão desgostoso com o que a mãe dele, a própria mãe, tinha feito. Esaú ficou tão desgostoso de não ter recebido nenhuma bênção do seu pai, de Jacó ter roubado as bênçãos. Esaú ficou com tanto ódio, tão amargurado, que ele disse: eu não fico mais com essa família, eu não fico mais nessa casa, eu não vou mais morar aqui. Eu vou procurar o meu tio Ismael. Olha só. O meu pai não gosta de Ismael. O meu pai e Sara e Rebeca são contra o meu tio Ismael. Então é para lá que eu vou. E ele foi morar com Ismael. E se casou também com uma das filhas do tio Ismael. Isto é, casou com a própria prima. Capítulo 28, versículo 9. Foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Então ele casou com essa Maalate, que era filha de Ismael, casou com a própria prima e ficou morando com o tio. Naquilo que ele foi conviver com Ismael e contou o seu drama para o tio disse: meu sobrinho, essa família não presta. Você sabe que a tua avó Sara um dia mandou a minha mãe grávida para o deserto para morrer de sede. Se não fosse o anjo do Senhor que a salvasse, ela teria morrido comigo dentro do ventre dela. Você sabia que quando eu tinha 20 anos de idade, o teu avô e meu pai Abraão me mandou embora para o deserto junto com a minha mãe para morrer, e eu quase morri, e de novo não morri porque apareceu o anjo do Senhor. Eles não nos amam, eles não querem o nosso bem, e fizeram isso com você agora. Eles são ruins. Acredite, Esaú. Esaú, meu sobrinho, eles não valem nada, eles não prestam. Esaú começou a chorar na frente do tio.
E os dois ali com aquela mágoa, aquele ódio, aquela amargura. E os dois ficaram alimentando essa amargura durante anos. Durante anos e anos. E essa amargura foi passando para os descendentes. E preste atenção. Ismael e Esaú, tio e sobrinho, formaram os povos árabes. Abraão, Isaque e Jacó formaram o povo judeu. Porém, tanto árabes como judeus são filhos de Abraão. São filhos do mesmo pai com mães diferentes. Mas um ódio, uma divisão que começou no ventre de Rebeca. Algo que já estava assim, vamos dizer, não digo determinado, mas que já estava profetizado e que iria acontecer. E tudo detalhado, sendo que o lado dos árabes era muito humilhado pelos judeus, pelos descendentes de Jacó. Por quê? Porque a Bíblia, a revelação da Bíblia, o Antigo Testamento, foi dada aos judeus. E Deus sempre se apresentou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus nunca disse: eu sou o Deus de Ismael e o Deus de Esaú. A bênção espiritual ficou com Abraão e com o filho que ele teve com a sua esposa, não com o filho que ele teve com a escrava. Olha só. A bênção não ficou com Esaú, porque Esaú era o filho mais velho e tinha direito à primogenitura. O que é a primogenitura? Herança dobrada. A responsabilidade de continuar a descendência. Mas Esaú chegou um dia do campo faminto e disse para Jacó: me dá essa sopa de lentilhas. E Jacó disse: eu te dou, se você me vender a tua primogenitura. E o Esaú falou: o que me adianta a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Então jura aí que você me vende a tua primogenitura. E Esaú falou: sim, eu juro, me dá logo esse prato de lentilha. Então Deus viu que Esaú desprezou as promessas futuras, o direito de ter a descendência espiritual que livraria a terra do pecado. Olha só. Então, durante muito tempo e milhares de anos, os árabes se sentiram humilhados e os judeus, por sua vez, vencendo todas as guerras, porque o Deus dos exércitos era com eles, por causa da bênção de Abraão. Israel sempre esteve rodeado de nações árabes e sempre venceu a guerra contra todos, e o maior serviu o menor durante muitos anos, milhares de anos. Israel sempre humilhou os árabes com derrotas terríveis, e os árabes foram vivendo com esse sentimento de inferioridade, vivendo com esse sentimento de rejeição. A história de Ismael e Esaú sendo contada de geração em geração, o ódio pelos judeus aumentando cada vez mais, o ódio pelos descendentes de Jacó crescendo a cada dia. Um ódio que foi sendo alimentado por infinitas guerras, por infinitas derrotas. E os árabes não tinham Deus, só os judeus. Os árabes então começaram a adorar ídolos, imagens, vários e vários deuses. Chegou uma época que os árabes acreditavam em 360 deuses. 360 imagens, e cada imagem com um poder. E os árabes reverenciavam os ídolos, e assim eles viveram durante muito tempo, até que no dia, anote isso aí, no dia 16 de julho do ano 622 da era cristã, surgiu um homem chamado Maomé. E Maomé, lendo o Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus, compreendendo que só existe um Deus, Maomé acreditando no Deus de Abraão e revoltado com a idolatria dos árabes, Maomé começou a pregar o Antigo Testamento entre os árabes. Vocês têm que deixar os ídolos. E Maomé continuou pregando: só existe um Deus invisível, não acreditem em ídolos, Deus abomina tudo isso. Vocês têm que abandonar os ídolos. Vocês têm que acreditar no Deus de Abraão, no Deus de Isaque, no Deus de Jacó. Os árabes ficaram enfurecidos contra Maomé. Inclusive tentaram matar Maomé naquela ocasião, por causa da pregação que ele fazia a respeito do Deus dos judeus. E os árabes não queriam acreditar no Deus dos judeus.
motivo de toda a vergonha e sentimento de rejeição que eles sentiam. Então eles avançaram sobre Maomé. Maomé quase morreu apedrejado. Maomé foi rejeitado por todos os árabes. Ele era casado com uma mulher 15 anos mais velha do que ele. Maomé ficou tão frustrado como pregador, sendo rejeitado pelos árabes que continuavam na idolatria. Maomé pensou em cometer suicídio. Ele disse: eu vou me matar, eu não sei pregar, todos me odeiam, os meus irmãos me odeiam. Maomé pensou em suicídio. Foi quando a mulher dele, 15 anos mais velha, disse: Maomé, tua pregação está totalmente errada. Você tem que mudar a tua pregação. Os árabes, teus irmãos, nunca irão te receber com essa pregação. Você não pode anunciar para eles o Deus dos judeus. É por isso que eles te rejeitam. E ela falou muita coisa com ele, e Maomé, ouvindo os conselhos daquela mulher, subiu num monte e ficou meditando naquele monte. E naquele monte, Maomé começou a ter as doutrinas da sua religião. A religião que ele iria anunciar para os árabes. A maneira como ele iria pregar para os seus irmãos árabes. E quando ele desceu do monte, ele começou a anunciar uma nova mensagem entre os árabes. Ele dizia o seguinte: no ano 622 da era cristã, Deus Todo-Poderoso, o bendito e misericordioso, escolheu o povo judeu para ser luz na terra e entregou aos judeus a sua lei e a sua vontade. Mas os judeus não guardaram a lei, nem honraram ao Senhor, e os judeus falharam. Depois, Deus levantou Jesus Cristo e entregou para os cristãos a revelação da sua vontade e da sua palavra. E os cristãos até que começaram bem, mas agora os cristãos estão contra a palavra de Deus, estão contra a verdade, porque os cristãos se tornaram idólatras. Os cristãos estão adorando imagens. E se referia a ele a Roma, a Igreja Católica. Os cristãos também falharam. E agora eu estava no monte e o arcanjo Gabriel me apareceu. E o arcanjo Gabriel me disse que eu sou o último profeta. E ele me entregou uma revelação final para o povo árabe. Deus escolheu o povo árabe agora, porque os judeus falharam e os cristãos falharam. E Deus escolheu os árabes para que levem ao mundo a vontade de Alá, a vontade de Deus. E o que Deus me mandou anunciar a vocês é isto: Alá é o único Deus e Maomé é o seu único profeta. Adão foi o primeiro profeta. Jesus Cristo foi um dos profetas mais perfeitos. Mas agora Maomé é o seu único profeta. Os cristãos guardam o domingo. Os judeus guardam o sábado. E nós, os muçulmanos, vamos guardar a sexta-feira. Os judeus têm Jerusalém como cidade santa. A nossa cidade santa agora é Meca, é Medina. São essas as cidades santas. Os judeus têm o Antigo Testamento e os cristãos têm o Novo Testamento. Mas nós agora temos a nossa própria Bíblia, que me foi dada pelo arcanjo Gabriel. Está aqui, é o Corão, que quer dizer palavra ou ensinamento. Agora o que vale para nós é o Corão. Na sexta-feira nós vamos jejuar, vamos orar e nós vamos ler o Corão, que quer dizer leitura também. E aí veio a Bíblia dos árabes, o Alcorão. E ele, com essa pregação, conseguiu resgatar nos árabes o orgulho próprio, o amor próprio. Aquele sentimento que os árabes tinham de rejeição. Tudo isso estava sendo eliminado agora, porque segundo Maomé, Deus desistiu dos judeus e desistiu dos cristãos. E escolheu Maomé como seu único profeta, como seu último profeta.
E agora o povo árabe tem a missão de levar a verdade para toda a terra. E Maomé criou a Guerra Santa, chamada Jihad. Naquela época, no ano 622, quando Maomé entrou com essa pregação, imediatamente ele arrebanhou 5.000 homens. Quem não se convertia era assassinado, ou era escravizado, ou era penalizado com impostos terríveis que levavam a pessoa à falência. Essa é a Guerra Santa. Com a pregação de Maomé, todos os povos da terra são infiéis, são pagãos, ou se convertem ou morrem. Para um islamita, para um muçulmano, só eles vão para o céu. E segundo o Alcorão e segundo a pregação de Maomé, qualquer muçulmano que morrer por causa da sua fé, vai direto para o paraíso e tem direito a 100 virgens. Por isso que eles se matam. O muçulmano ele pode ter até 5 esposas. Essa religião é maravilhosa. Pode casar com 5 mulheres. E se morrer por causa da fé muçulmana, vai direto para o paraíso com 100 virgens. E eles acreditam piamente nisso. Os árabes não são idólatras. Os árabes não ingerem álcool, jejuam, oram, e o Alcorão, esse livro que é a Bíblia deles, o Alcorão, não é apenas uma Bíblia. As crianças nas escolas árabes, elas são ensinadas no Alcorão, elas aprendem no Alcorão e crescem dentro das leis do Alcorão. O Alcorão não é só uma Bíblia, é o código civil deles. O Alcorão é o código penal deles. O Alcorão não é só uma Bíblia. O Alcorão rege toda a sociedade árabe. Você está compreendendo? Eu fui uma vez, fui várias, mas uma vez me convidaram no Egito para participar de um culto cristão. E eu já estava avisado que no Egito, no Cairo, em qualquer país árabe, a gente não pode dar nenhum folhetinho evangélico que fale de Jesus Cristo, porque vai preso na hora. É proibido. E quando me disseram que tinha uma igreja cristã no Cairo e que o pastor estava esperando a gente para um culto, eu falei, que maravilha, vou participar de um culto aqui. Quando eu cheguei naquela igreja e tinha ali guardas egípcios na porta do templo, sabe por quê? Porque a igreja é apedrejada pelos muçulmanos. Aquela igreja está lá, estabelecida, mas não tem membros. Ninguém quer ser cristão. As pessoas têm medo. E os que são cristãos ali são escondidos. Raríssimos, pouquíssimos. Eu fiquei triste, uma igreja grande, vazia. Eles não permitem que se fale de Jesus Cristo. Missionários foram no Afeganistão e só porque estavam distribuindo folheto que fala de Jesus Cristo, os muçulmanos, os islamitas, os prenderam, e até a ONU está fazendo de tudo para libertá-los, porque eles foram condenados à morte, porque estavam entregando o folheto que fala de Jesus Cristo. As crianças crescem aprendendo essas leis no Alcorão, e quando eles se tornam fanáticos, então extremistas, eles estão dispostos a morrerem por causa da fé muçulmana. Os cristãos foram rejeitados, então merecem morrer. Os judeus foram rejeitados, merecem morrer. A polícia conseguiu entrar num aparelho onde os muçulmanos se reuniam para planejar atentados, e eles conseguiram entrar naquele local e os terroristas fugiram. E eles viram escrito na parede daquele lugar onde eles planejavam os atentados. Lá estava escrito assim, em árabe, da direita para a esquerda: no sábado nós mataremos os judeus, e no domingo nós mataremos os cristãos. Não estou querendo com isso fazer propaganda contra os árabes, porque os árabes contribuíram com a cultura mundial em muitas coisas, inclusive com a comida, que é ótima, é maravilhosa. Eu gosto de comida árabe, gosto de quibe cru, gosto de comer tabule, kafta, gosto de comer a comida árabe. Mas
Não são todos os árabes assim, são só os extremistas. Os extremistas, eles querem tomar o poder total no Egito. Eles estão também praticando atentados terroristas contra os próprios árabes que não são fanáticos como eles. Eles querem colocar ali uma república islâmica, como tem no Afeganistão e como tem em diversos países, como tem no Iraque, como tem no Irã e assim por diante. E eles estão dispostos a morrer por causa disso. O jornal publicou aqui, eu trouxe para ler para você, o CD que eles encontraram, que uma banda árabe gravou. O nome da banda é Assassinos Árabes. E eu vou ler os versos para você. Eu sei que eu vou morrer, que sou o próximo na lista de Alá. Deixe-me queimá-los, diz um trecho. Em outra música a letra diz: eu represento o Oriente Médio, o mundo vai se lembrar disso. É para isso que vivemos e morremos, e para transformar esposas em viúvas. Eles não se importam de morrer. E eles morrem por causa da fé muçulmana, e a fé muçulmana é a que mais cresce no mundo. Não pense você que é o cristianismo, não. Hoje no planeta tem 1.300.000.000 de muçulmanos. Imagine que 1% desses apenas são extremamente fanáticos. Apenas 1%. Pessoas que estão dispostas a morrer amarrando bomba em volta do corpo. O mundo hoje está vivendo uma outra situação, uma situação diferente. Os árabes não têm condição de lançar bomba atômica em lugar nenhum, mas se eles tiverem uma bomba atômica, eles jogam nos Estados Unidos. Se precisar entrar lá com a bomba atômica amarrada no corpo e morrer junto, eles vão lá e detonam a bomba atômica. Isso eles vão fazer em qualquer lugar do mundo. Na Europa, na América do Sul, onde eles quiserem fazer isso. Para eles é uma guerra santa. Para eles o mundo não presta, só os muçulmanos. E eles estão dispostos a aniquilar os pagãos, os infiéis como são chamados. Maomé morreu 11 anos depois de ter pregado o islamismo. Ele morreu no ano 633 da era cristã. Ele morreu de febre. Agonizou de febre até morrer. Antes de morrer chamou a esposa preferida, sussurrou algumas coisas no ouvido e depois morreu de febre. Mas os árabes não acreditam nisso. Acreditam, e eu ouvi isso em Jerusalém. Eles acreditam que Maomé foi com seu cavalo branco até Jerusalém, e em frente ali àquela igreja da cúpula dourada, Maomé foi elevado ao céu num cavalo branco. Foi para o céu com um cavalo branco e tudo. Eles acreditam nisso. É por isso que você está enfrentando agora um problema. Tudo que acontece em Israel e na Palestina, tudo que envolve judeus, árabes e cristãos. E esse é o problema agora do século 21. Nosso problema não é mais comunismo, não é ateísmo. O nosso problema é outro. O problema está aqui na Bíblia. Está tudo explicado na Bíblia. Eles não vão lançar bomba atômica, mas eles possuem armas. Como por exemplo aquele gás sarin. Eles possuem 100 toneladas de gás sarin. E esse gás sarin, apenas 1 miligrama, eles têm 100 toneladas. 1 miligrama mata uma pessoa de 80 quilos em apenas 15 minutos. Quer ver como que a pessoa morre? Essa bomba atômica dos pobres, o gás sarin. Olha o que diz aqui. A fabricação do sarin e do tabum, que é um outro gás, não implica tecnologia avançada e é amplamente conhecida. O efeito é terrível. Sem cheiro e sem cor, as substâncias ativas atacam diretamente o sistema nervoso. As vítimas sofrem câimbras, dores musculares, entram em convulsão e finalmente morrem por asfixia. 1 miligrama é suficiente para matar uma pessoa de 80 quilos em apenas 15 minutos. E eles dispõem desse gás. Eles não possuem o exército que Israel tem, mas eles possuem uma fé que diz que eles devem morrer pelo islamismo. Se o árabe ou o muçulmano fanático, o xiita, ele acreditar que tem que entrar nos Estados Unidos com uma bombinha de aerossol e pulverizar o sarin e matar de uma vez 100.000 pessoas que estão no estádio, e ele vai morrer junto, ele está feliz por morrer junto. A foto dele vai ser publicada no jornal árabe como se ele fosse um herói, como se ele fosse um mártir. Essa é a nova ordem mundial. Tudo está caminhando para o cumprimento das Escrituras. Tudo está profetizado no livro, tudo está explicado nesse livro, que é o livro mais atualizado do mundo. Agora eu quero ler para você
O que Jesus falou quando os discípulos chegaram para ele e disseram: Senhor, que sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando que vai acontecer tudo isso? Perguntaram para Jesus em particular. Mateus capítulo 24, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Os árabes estão acreditando que Adão foi o primeiro profeta, Jesus Cristo um dos profetas mais perfeitos, e que Maomé é o último profeta. Mas um homem morreu de febre, não pôde vencer uma doença. Eles não acreditam em Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, como Rei que voltará. Jesus profetizou tudo o que vai acontecer. Nunca Maomé, ou Buda, ou qualquer outra pessoa chegou para um doente, impôs a mão e o doente foi curado na hora. Nunca Buda, nem Maomé ou qualquer outro homem ressuscitou uma menina de 12 anos que estava morta, ou um menino que estava no caixão, ou um defunto que já estava podre há 4 dias. Nunca. Só Jesus Cristo. Nunca Maomé, Buda ou qualquer outra pessoa virtuosa ou boa que esteve na terra, nunca chegou para um leproso e purificou a sua chaga. Nunca nenhum deles fez um mudo falar, fez um cego enxergar, um paralítico andar. Nunca eles expulsaram um demônio. Nunca fizeram isso. Maomé não subiu para o céu no seu cavalo branco, coisa nenhuma. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, foi para a sepultura e no terceiro dia ressuscitou. Ele mesmo é o milagre de Deus. Ele é o único e verdadeiro Salvador. Maomé pode ou pôde se proclamar como o último profeta ou como o único profeta, mas só Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, o Filho único de Deus, o primeiro a ressuscitar e viver eternamente. Jesus Cristo profetizou que todas essas coisas iriam acontecer. Você depois leia mais o capítulo 24 de Mateus. Eu só li um trechinho das profecias, depois você continue lendo para aprender. Em Lucas, Jesus afirma, além de profetizar: eis que vos tenho predito. Eu já tenho avisado, eu já tenho profetizado o que vai acontecer. E Jesus disse uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. O mundo agora nessa expectativa, enfrentando esse inimigo. Aí os judeus, os árabes e os cristãos, realmente o motivo é religioso e vai ser assim. Jesus disse: quando todas estas coisas estiverem acontecendo, levantai as vossas cabeças e olhai para o alto, porque está próxima a vossa redenção. Isso quer dizer, igreja, que Jesus Cristo está voltando. A igreja do Senhor Jesus não vai aspirar gás, sarinho ou tabum, não vai passar por essa tribulação que está vindo sobre a terra. Antes que tudo isso nos atinja, Jesus Cristo vai se esconder nas nuvens dos céus e vai chamar os seus santos anjos, e creio que inclusive Gabriel, porque Gabriel não falou com Maomé coisa nenhuma. Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus Cristo, jamais poderia chegar para um homem aqui na terra e dizer: Jesus foi um dos mais perfeitos. Sabe por que Gabriel não poderia ter dito isso para Maomé? Porque o anjo, o arcanjo Gabriel, ele se ajoelha diante de Jesus Cristo e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Gabriel, ele serve o Filho de Deus, ele se prostra diante de Jesus Cristo. Gabriel jamais falaria mal do seu Senhor Jesus.
Jesus vai dizer para os seus anjos nas nuvens dos céus, em um culto: o povo que acredita em mim está sendo perseguido, assassinado. Profetizei que tudo isso iria acontecer. Muitos eles conseguiram matar. Agora, meus anjos queridos, meus anjos santos, se dirigem aos quatro cantos da terra. Toquem primeiro aquele som da trombeta, aquele som que só os mortos ouvirão, os que morreram acreditando em mim, os que perseveraram até o fim, inclusive aqueles que foram assassinados pelo fanatismo religioso. Toque a trombeta e eu dou ordem agora para que todas as sepulturas dos salvos sejam abertas e eles ressuscitem pelo meu poder. E nos quatro cantos da terra cemitérios serão abertos e sepulturas se abrirão e os salvos ressuscitarão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Em seguida os anjos vão tocar um outro som, uma outra nota. E essa outra nota que eu estou esperando ouvir agora. Quando aquela nota for tocada, aqueles que são de Cristo e estão vivos vão ouvir e vão sentir uma alegria muito grande, uma vontade de dar glória a Deus. Os salvos vão ouvir aquele som e ninguém mais vai ouvir. Me perdoem os muçulmanos, mas eles não vão escutar. Me perdoem os kardecistas, mas eles não vão ouvir. Me perdoem os budistas, mas eles não vão ouvir. Me perdoem os idólatras, mas eles não vão ouvir. Só os salvos ouvirão e olharão para o alto e sentirão vontade de dar glória a Deus. Mas antes que você dê glória a Deus, o teu corpo vai ser transformado no abrir e piscar de olhos, e você vai ser arrebatado violentamente ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Você vai encontrar Jesus nos ares. Esse é o momento que está chegando, igreja. E qualquer pessoa que rejeita Jesus Cristo como único Salvador, e qualquer fé que prega isso diferente, não é de Deus, é do anticristo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. Nós estamos vivendo um momento mais atribulado e ao mesmo tempo mais glorioso da história da humanidade. Estamos vivendo um grande momento. Olha o que está escrito aqui, profetizado. Esse livro tem todas as respostas. Filhinhos, é com você, amém? É já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Versículo 22. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Qualquer religião que prega coisa diferente é do anticristo. Esse é o único evangelho. Jesus, depois de ressuscitado, antes de subir aos céus, ele chamou os discípulos e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É por isso que eu estou pregando para você agora. Pastor, você não tem medo de ser morto? Se eles me matarem, se for possível alguém me matar, não acredito que seja, se for possível alguém me matar, eu posso estar apodrecido no pó da terra, mas o meu Senhor Jesus é fiel, e quando Ele vier eu vou ressuscitar e vou encontrar com Ele nos ares. Eu sou de Cristo e vou pregar esse evangelho, e o objetivo da pregação é que você seja salvo. Você que está ouvindo essa mensagem aqui agora, por que você acha que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje? E por que você está tendo o privilégio de ouvir esta mensagem? Pessoas que estão ouvindo pelo rádio também estão tendo o privilégio. Por quê? Essa mensagem deveria estar sendo pregada para todo mundo ouvir na face da terra. Mas você está ouvindo por quê? Porque Jesus Cristo te ama, e Ele quer te salvar, e Ele quer te livrar do grande mal que está vindo sobre a terra. Não tem outro jeito. Só existe uma maneira, e esta é a hora, porque é a última hora. O Evangelho diz assim: Jesus veio para os seus, para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer em Jesus como Cristo, como Filho de Deus.
como o Rei poderoso que voltará. Crer em Jesus, servir o Senhor Jesus, tê-lo como único e suficiente Salvador. E isso você faz manifestando a tua vontade, rejeitando as religiões da terra, rejeitando os padroeiros, as padroeiras, rejeitando os modismos, rejeitando a religião humana. Tem tanta religião bonita que fala de amor e até fala de Deus. Tem tanta religião bonita que até fala de Jesus, mas não salva. Você sabe como que cada capítulo do Alcorão começa? Diz assim: em nome de Alá, o misericordioso e compassivo. Mas não é esse Deus misericordioso e compassivo que eles estão servindo. O Deus misericordioso e compassivo quer salvar a tua alma. Eu preguei no Maracanãzinho e um árabe da maçonaria ouviu a pregação. Naquela semana estava marcada uma cerimônia para ele receber o grau máximo na maçonaria. E quando ele ouviu a mensagem do Evangelho e ouviu o convite de Jesus Cristo, quando ele ouviu a maior declaração de amor de todos os tempos, ele levantou a mão e disse: eu rejeito a minha fé, a fé que me ensinaram, eu rejeito a maçonaria e recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Está conosco até hoje, na Paz e Vida do Rio de Janeiro. Você agora está recebendo o convite mais amoroso de todos os tempos, e eu te digo, a maior oportunidade da sua vida, porque as coisas estão acontecendo do jeitinho que a Bíblia previu, e as profecias estão se cumprindo fielmente. Há uma expectativa de um mal muito grave sobre a terra, mas a igreja e os salvos não vão passar por esse tormento. E se você for de Cristo, ainda que alguém te mate por causa da tua fé, e eu digo, Jesus Cristo vai te ressuscitar. Se você for de Cristo, você nunca morrerá. Meu trabalho é pregar. Ele disse: esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e depois virá o fim. Se eu não pregar, outro prega. Estou só fazendo o trabalho que ele mandou. E quando a gente prega, a pessoa tem que decidir se quer ou não. Você não é obrigado a querer. Mas eu, se fosse você, diante desse cenário que vai piorar daqui para frente, e estará cada vez pior, pode acreditar, estará cada vez pior, porque é bíblico, é profético. Se você quer escapar do mal que está vindo sobre a terra, levante a sua mão e receba Jesus Cristo como único Salvador. Por isso, olhem todos para mim. Já tem gente levantando a mão. Calma, olhem todos para mim aqui. Olhem todos para mim. Quantas pessoas neste momento, ouvindo essa palavra, querem receber o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Erga a mão direita bem alto. Todos que querem. Erga a mão direita bem alto. Oh, glória. Aleluia. Que maravilha. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, por favor, venham aqui para frente comigo. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Saia do seu lugar, vem para cá, e nós vamos fazer uma oração agora diante de Deus. Pode chegar, chega perto de mim. Todos que ergueram as mãos, venham para cá em nome de Jesus. Não sinta vergonha não. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E ele falou: quem se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante dos santos anjos que estão no céu. Vem para cá, vem aqui para frente em nome de Jesus. Não sinta vergonha não. Se alguém estiver do teu lado, ergueu a mão e ainda não veio, é porque a pessoa está tímida. Ajude essa pessoa a chegar até aqui.
Ajude essa pessoa a chegar até aqui. Diga para ela, vamos lá, eu vou com você. Viu? Eu vou com você. Tá? Ajude. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, e você conhece a palavra tão bem quanto eu, quem sabe até melhor do que eu. Você não pode continuar desviado ou desviada diante desses sinais. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você que está sem igreja, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Venha para cá. Você sabe por quê? Você vai ter a certeza da salvação agora. Porque você está entregando a tua vida para a única pessoa que tem poder para te salvar. E Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. E quem é dele nunca mais morrerá. Então, dobre o seu joelho comigo aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha não. Ore sentindo que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Vamos lá. Meu Deus e meu Pai, neste momento, ao ouvir a tua palavra, eu venho aqui para frente para me dobrar, me render diante de ti e receber pessoalmente o único Salvador que o Senhor oferece, o único que venceu a morte, que ressuscitou, que está na glória, me preparando o lugar e que vai voltar brevemente para me buscar. Por isso, meu Deus, eu te peço perdão e purifique agora os meus pecados pelo sangue de Jesus e escreve o meu nome no livro da vida e me ajude aqui na terra a perseverar até o fim. E quando a morte chegar, ou o dia da volta de Jesus for anunciado pelas trombetas dos anjos, eu quero, meu Deus, fazer parte do grande arrebatamento. Me ajude, meu Deus, a ficar firme nesta fé e me dê agora o perdão dos pecados e a certeza da minha salvação. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.